A falar do resultado da eleição na Venezuela, também dessa relação do Brasil com um país vizinho. Para isso, recebemos o presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior e ex-embaixador do Brasil em Londres, Rubens Barbosa. Rubens, muito bom dia. Obrigada pela gentileza de nos atender na manhã de hoje. Diante dessas críticas, do processo eleitoral, a palavra de ordem ali do Itamaraty desde a segunda-feira é cautela. Eles aguardam, portanto, a divulgação das atas para também saber qual é o tom que vão utilizar, para saber exatamente o que eles vão falar a respeito desse resultado das eleições na Venezuela do último domingo. Na sua opinião, qual deve ser, então, a opinião que o governo brasileiro deve, a posição que ele vai fazer nas próximas horas? Essa é a expectativa. Eu acho que eles vão esperar receber as informações do Celso Amorim, lá de Caracas, sobre as atas. Se receber essas atas, eles vão ter que verificar, comparar com os boletins das urnas. Enfim, tem todo um processo aí que eles resolveram adotar para reconhecer ou não o resultado das urnas. Eu acho que isso vai atrasar um pouco. Eu acho que antes do fim de semana, antes de quarta, quinta-feira, vai ser difícil o Brasil se pronunciar de acordo com o que eles resolveram, o presidente e o Itamaraty resolveram seguir. Esse processo é um processo demorado. Se as urnas não vierem, não forem entregues, aí vai ser mais complicado ainda. E, inclusive, a gente precisa ter cuidado de um lado e de outro, porque a oposição também está dizendo que tem provas de que houve uma fraude porque o resultado das urnas foi violado. Agora, ela precisa mostrar isso também, Talvez tenha que comparar as informações que ela tem, ver como ela obteve essas informações com as informações que virão das urnas. Mas, de qualquer maneira, isso já teve um efeito político, na parte de política internacional, em que o Brasil está ficando a reboque. Outros países estão tomando a liderança aqui na região, Uruguai, Paraguai, Argentina, Peru, o próprio Chile, que é governado por um governo de esquerda, já tomou partido a respeito do que ocorreu na Venezuela. E o Brasil está ficando preso a essas questões e não define uma reação ao que aconteceu na eleição em Caracas. E o senhor acha, embaixador, que a posição da diplomacia brasileira de aguardar a publicação dessas atas, desses boletins, a divulgação desses documentos, para então tomar uma decisão, é prudência ou é simpatia ideológica pelo regime? Olha, isso não deve ter sido uma decisão do Itamaraty, Essa é uma decisão da Presidência da República. O Celso Amorim deu uma declaração lá em Caracas dizendo que ele não ia endossar as narrativas de fraude antes de receber e analisar as urnas eleitorais. Então, essa é a posição da presidência. O Itamaraty segue, porque a política externa é definida pelo presidente da República. E o presidente optou por esse caminho. Agora, vamos ver se a decisão vai ser tomada por questões ideológicas ou por questões de política externa objetiva. A nota do PT hoje, no MST, mostra que o partido já tomou uma posição. Então, agora vamos ver uma posição ideológica. Vamos ver como o presidente da República vai reagir, porque, nesse particular, a decisão tem sido do presidente da República e do Celso Amorim, não do Itamaraty. A pergunta agora do nosso comentarista, Cristiano Vilela. Embaixador, bom dia. Embaixador, nesse sentido, essa posição, talvez um pouco condescendente por parte do governo brasileiro, aguardando ainda mais informações, sem se posicionar efetivamente, essa posição ela pode acabar fazendo com que o Brasil talvez perca uma oportunidade histórica de se colocar, de se posicionar como uma liderança
regional, uma liderança na América Latina, talvez sendo o país que pudesse ou que devesse estar na linha de frente das posições contrárias ao regime venezuelano? Qual que é a sua posição a respeito? Olha, eu acabei de mencionar isso, né? Eu acho que essa demora do Brasil em tomar uma posição já deixou o Brasil numa posição secundária. O Brasil hoje está a reboque dos acontecimentos, porque desde domingo, 7 países, 8 países liderados pelo Uruguai, não é pela Colômbia, é pelo Uruguai, e o Paraguai e o Chile já se posicionaram, né? Eles, nessa primeira nota de domingo, eles pediam a transparência e colocavam em dúvida a maneira como estava sendo conduzido o processo, manifestavam preocupação, né? Agora, o Brasil silenciou sobre isso e agora nós estamos vendo que a nossa posição está sendo uma reação à posição dos outros. Inclusive foi anunciado, eu não sei se vai acontecer, mas foi anunciado que hoje seria feita uma comunicação do Brasil, da Colômbia e do México, que têm posições semelhantes, né? A respeito da maneira como a eleição foi conduzida. Os 3 países estão aguardando a divulgação dessas atas. Eu me pergunto qual seria a posição desses países se as atas não forem entregues. E depois, se elas forem entregues, elas têm que ser cotejadas com as atas que a oposição diz ter tido acesso. Então, é muito complicado isso, né? O Brasil está entrando num debate aí de detalhes sobre acontecimentos que ele não tem controle, né? Nós não estamos aqui defendendo, como a gente deveria, né, o interesse brasileiro acima de tudo. Quer dizer, nós estamos seguindo aí outros países num continente em que o Brasil normalmente seria o líder, né, o líder natural pelo tamanho, pela importância política, pelo comércio, enfim, por tudo que o Brasil representa na região. Embaixador, nós estamos diante de um episódio em que um lado não reconhece o outro. Há uma forte reação da comunidade internacional. Protestos nas maiores cidades do país, gente morta, como aconteceu ontem. O senhor acredita em uma saída pacífica para esse momento que a Venezuela atravessa ou em algum momento as coisas podem descambar para algo mais grave de um jeito ou de outro? Não, já aconteceu, né? Vocês mostraram cenas aí do que aconteceu ontem, né? Já há, quer dizer, não há uma guerra civil, mas há violências, e eu acho que essa violência vai continuar, porque a continuar esse processo, a Venezuela vai ficar cada vez mais isolada na comunidade internacional. E, além disso, eu acho que a posição dos americanos vai implicar em novas sanções econômicas, comerciais e até pessoais, né, sobre os governantes da Venezuela. Então, eu acho que é uma situação muito delicada e nós vamos ver também, além da violência crescente, nós vamos ver uma saída maior de refugiados, né? Ontem até fecharam a fronteira do Brasil com a Venezuela, né? Vamos ver como é que ocorre hoje. E nós já temos mais de 560 mil venezuelanos refugiados aqui no Brasil e esse número possivelmente vai aumentar também, o que é uma forma de violência, né? Pelo protesto e pelo abandono do país por seus cidadãos. Embaixador, ainda diante desse cenário, né, de possível escalada na violência, enquanto alguns países são contra, né, o resultado, se mostram ali contrários e querendo tentar possivelmente mostrar que houve uma fraude aí no processo eleitoral, os países aliados como Rússia, China e também Irã parabenizam Maduro. Isso também pode ser, de alguma forma, perigoso em relação a essa escalada possível na violência?
Não, eu acho que isso mostra a divisão que está acontecendo no mundo. Não é? Nós temos os países ocidentais todos, né, condenando o que aconteceu na Venezuela, e você tem um grupo de países que estão do outro lado, estão anti-ocidentais e que apoiam, né, o que está acontecendo na Venezuela por questões ideológicas. Quer dizer, essa divisão interna que existe nos países, né, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, também está acontecendo dentro da geopolítica. Você está tendo um bloco ocidental, né, ao redor dos Estados Unidos, da Europa, com o Japão, e não é uma questão geográfica, né? E, de outro lado, você tem um número crescente de países que se opõem aos princípios, aos valores, à ideologia econômica, comercial do Ocidente. Não se trata de um choque militar, de um choque bélico no futuro, mas vai haver essa crescente oposição entre o que o Ocidente prega e o que esses países anti-ocidentais pregam. A Venezuela é um outro exemplo do que já está acontecendo, além do que ocorre na guerra da Ucrânia, na guerra de Gaza. Agora a Venezuela é mais um exemplo desse fracionamento, né, dessa divisão global. Sobre as repercussões das eleições na Venezuela, conversamos ao vivo com o presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior e ex-embaixador do Brasil em Londres, Rubens Barbosa, a quem eu agradeço novamente por nos atender nessa manhã. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo interesse de vocês.